Olá, pessoal! No vídeo de hoje vamos mergulhar em um dos relatos mais perturbadores já documentados por um pesquisador do chamado limiar do real, onde o que conhecemos como ciência toca no desconhecido. Essa é a história do antropólogo Daniel Muñoz, um homem cético, devotado ao método científico, que jamais aceitou teorias conspiratórias, ufologia ou narrativas de caráter sobrenatural. Seu trabalho sempre foi catalogar mitos urbanos, estudar a oralidade de povos marginalizados e compreender como símbolos e lendas moldam identidades culturais. Para ele, tudo isso era material para análise, nunca para acreditar. Mas um encontro absolutamente inexplicável alterou para sempre sua trajetória, deixando não só marcas em sua carreira acadêmica, mas também cicatrizes profundas em sua sanidade. Tudo começou 17 dias antes de Daniel redigir seu testemunho final. Naquela manhã, ele realizava uma entrevista de rotina para um projeto sobre narrativas populares em áreas esquecidas da cidade. O cenário escolhido não era por acaso. Um bairro da zona norte de uma metrópole brasileira, onde prédios abandonados dominavam a paisagem. Entre eles, um antigo edifício de janelas quebradas, escadarias corroídas pela ferrugem e paredes cobertas de pichações. O silêncio ali dentro era sufocante, como se o tempo tivesse parado. Daniel acreditava que esse tipo de ambiente favorecia a emergência de relatos folclóricos, quase como se o espaço pedisse por histórias. Ele se preparou como de costume, gravador em mãos, caderno para anotações e perguntas abertas. O entrevistado parecia ser um homem em situação de rua, sentado em meio ao entulho, cercado por garrafas velhas e restos de colchões rasgados. A conversa começou de forma banal, com perguntas sobre lendas urbanas, figuras fantásticas e histórias de assombração. Mas então algo aconteceu. O entrevistado parou de responder por alguns segundos. O silêncio se prolongou de uma forma desconfortável, até que Daniel notou algo que lhe gelou a espinha. Os olhos do homem. Eles haviam mudado. Não era efeito da luz, nem imaginação. Tornaram-se gelados, imóveis, com uma textura que lembrava pele reptiliana. A própria superfície da pele em seu rosto ganhou um brilho escamoso, sutil, mas inegável, como se estivesse se movendo por baixo. Daniel sentiu seu corpo reagir antes da mente. O coração disparou. Os músculos tremeram. A respiração falhou. Sem pensar, interrompeu a entrevista, largou a gravadora, o caderno, tudo, e correu escadas abaixo até a rua. Do lado de fora, o ar frio da noite parecia incapaz de dissipar a sensação de pânico absoluto que dominava seu corpo. Nos dias seguintes, buscou se convencer de que havia sido apenas um lapso, talvez cansaço, talvez uma alucinação causada pelo estresse da pesquisa. Tentou racionalizar como sempre fazia, mas não conseguia se forçar a voltar ao prédio para recuperar seus materiais. Era como se os objetos deixados lá estivessem contaminados por aquela memória. 5 noites depois, já na madrugada, algo quebrou seu frágil equilíbrio. O celular vibrou sobre a mesa. A tela mostrava uma mensagem sem número de origem, sem assinatura, sem rastros. Apenas uma frase curta. Você sabe que isso não terminou. Amanhã, 22 horas. Mesmo local. Não traga ninguém. Daniel ficou paralisado encarando as palavras. O instinto dizia para ignorar, apagar, fingir que nunca havia recebido. Mas a curiosidade, ou talvez algo mais profundo, o corroía. Durante todo o dia seguinte, a dúvida o consumiu. Era como se sua própria mente tivesse se tornado refém da mensagem. Às 10 horas daquela noite, contra todos os conselhos da razão, ele retornou ao prédio. O lugar parecia ainda mais deteriorado. Cada passo na escada metálica soava como um lamento antigo. O ar estava impregnado de um odor indefinível, algo entre fumaça queimada, cera derretida e um perfume adocicado que trazia à memória lembranças de templos asiáticos que Daniel havia visitado em escavações acadêmicas. Ao chegar ao mesmo andar da primeira entrevista, encontrou a porta entreaberta. Empurrou lentamente e, ao atravessar o limiar, o choque foi imediato. O ambiente que antes era apenas escuridão,
agora estava iluminado por dezenas de velas vermelhas, dispostas em círculo no chão, formando símbolos e padrões que lembravam rituais antigos. No centro, sentado com postura ereta, estava o mesmo homem. Mas sua aparência havia mudado completamente. Se antes parecia marginalizado, agora vestia um terno impecável, alinhado, em contraste absoluto com o cenário. Suas mãos, no entanto, estavam cobertas por uma substância oleosa esverdeada que refletia a luz de forma grotesca. Os olhos continuavam inumanos, impossíveis de desviar. Quando falou, Daniel sentiu que o som não vinha apenas do ar, mas reverberava em seu próprio corpo. Era como se a voz tivesse camadas, uma metálica, uma subterrânea, outra indescritível. Sobre uma mesa improvisada ao lado da criatura, 2 objetos chamaram a atenção. Sua gravadora abandonada dias antes, intacta, e uma nota dobrada em formato de pirâmide. O significado era enigmático, mas carregava uma força simbólica impossível de ignorar. Tomando coragem, Daniel perguntou o que ele queria. A criatura respondeu de forma direta: terminar nossa conversa. Ao se inclinar levemente, a pele sob o tecido do terno ondulou como se fosse líquida, viva. Daniel sentiu vontade de correr, mas não conseguiu. Pegou a gravadora com mãos trêmulas, ligou o equipamento e, quase num sussurro, fez a pergunta que mais temia: de onde você vem? A resposta foi tão absurda quanto assustadora. De uma região que vocês chamam de Borda Galáctica, um setor frio próximo ao aglomerado de Coma. O nome real seria incompreensível para vocês, mas algo como Ismarek pode servir. Ele contou que sua espécie havia surgido em um planeta sólido, com gravidade semelhante à terrestre, habitável e estável, até que deixou de ser. Primeiro destruíram os próprios recursos, depois vieram guerras internas. Por fim, o confronto inevitável com outras espécies. Segundo ele, o maior conflito foi contra os Greys, aqueles seres de olhos enormes e corpos frágeis, conhecidos do folclore moderno. Ocultos em uma das luas do sistema, eles romperam antigos tratados e isso levou à escalada bélica. Outras raças se envolveram, Arcturianos, Anunnaki e mais. O resultado foi uma guerra silenciosa de sabotagens e destruição. A única saída foi a fuga. Em pequenas levas, os reptilianos dispersaram-se pelo cosmos, evitando sistemas monitorados e buscando mundos periféricos. Alguns chegaram à Terra, outros nunca ouviram falar dela. Esconder-se não é covardia, disse o ser. É sobrevivência, porque existe algo lá fora muito pior. Ao pronunciar isso, sua voz tremeu levemente. Daniel, intrigado, arriscou outra pergunta. Do que vocês têm medo? Foi nesse instante que o clima da conversa mudou. O reptiliano o encarou fixamente e disse: das zonas de aniquilação. Explicou que existem regiões no universo onde a realidade simplesmente desaparece. Lugares que não emitem luz, não absorvem matéria, não produzem som. Vazios absolutos onde tempo e espaço colapsam. Nada entra, nada volta. Enviamos sondas, evaporaram. Exploradores desapareceram. Não são buracos negros, são fendas na própria existência. E ali habitam consciências inumanas. Não observam, não reagem, apenas apagam. Daniel estremeceu. Pela primeira vez percebeu que aquela criatura, que até então se mostrava fria e superior, estava dominada por um medo real, um trauma ancestral. Ao insistir em saber se essas zonas já haviam se aproximado da Terra, a resposta foi curta. Ainda não, mas se algum dia se moverem para cá, vocês não perceberão até ser tarde demais. O antropólogo tentou recuperar o fôlego e desviou para outra questão. Queria entender a origem biológica da espécie. O ser explicou que haviam evoluído em um planeta com 2 sóis, um estável, outro violento e imprevisível. Isso obrigou as primeiras formas de vida a se refugiarem no subterrâneo. Ao longo de milhões de anos, adaptaram-se à pressão, à umidade e ao magnetismo. Tornaram-se anfíbios, depois bípedes. Antes de desenvolverem linguagem, já manipulavam campos magnéticos para se comunicar e mover energia. Uma civilização moldada pela vibração,
não pela palavra. Sobre o envelhecimento, respondeu que seus corpos não se deterioravam como os humanos. Podiam viver mais de 1000 anos em ambientes estáveis, ou morrer em poucas décadas em mundos hostis. Não morriam por desgaste, mas por saturação de estímulos. Somos receptores. Quando o canal sobrecarrega, ele colapsa. A frieza da explicação impressionou Daniel. Na reprodução, a lógica era ainda mais impessoal. Não havia famílias nem afeto. Os códigos genéticos eram combinados artificialmente e os recém-criados eram entregues a estruturas especializadas, recebendo memórias e funções implantadas progressivamente. Sentimentos para nós são ruídos. A função prevalece. Foi então que Daniel fez uma pergunta inevitável. E o que vocês pensam de nós? A resposta foi surpreendente. Vocês são frágeis, desorganizados, mas têm algo perigoso, a imaginação. Improvisam, criam guerras, impérios e religiões a partir de emoções mínimas. Não deveriam estar onde estão, mas estão. Isso é notável. Pela primeira vez, Daniel percebeu algo próximo de respeito em sua voz. Então veio a revelação mais polêmica. O incidente de Tunguska, na Sibéria, em 1908, não teria sido causado por meteoro algum. Segundo o reptiliano, tratava-se de uma cápsula biomecânica lançada por uma raça rival, uma semente viva capaz de reconfigurar geneticamente todo o ecossistema. Se tivesse tocado o solo, teria iniciado um processo irreversível de terraformação. Foram eles, os reptilianos, que interceptaram a cápsula e a destruíram no ar. A explosão foi devastadora, mas necessária. Não era uma arma, era uma semente que jamais poderia germinar aqui. Daniel respirava fundo, tentando assimilar tudo, quando fez a pergunta final. Nós vamos nos extinguir? O reptiliano o encarou e disse: sim, eu sei a data exata, mas se recusou a revelar. Explicou que conhecer esse dia traria apenas desespero coletivo, e a ansiedade poderia precipitar o próprio colapso. O futuro é ajustável, mas saber demais o torna inevitável. Sem dizer mais nada, a criatura se levantou, caminhou até uma das velas e apagou-a com os dedos. Instantaneamente, todas as outras velas se apagaram como se obedecessem a uma ordem invisível. A sala mergulhou em trevas. Daniel, em pânico, ligou o flash do celular. Estava sozinho. O ambiente voltara ao estado inicial. Sujo, frio, sem velas, sem gravadora, sem cheiro algum. Apenas paredes nuas e a escuridão. Naquela mesma noite, Daniel escreveu tudo em detalhes, sem floreios, sem tentativa de convencer, apenas registrando com a frieza de quem carrega um fardo. O documento foi entregue anonimamente a uma organização independente e arquivado por anos. Hoje, ele chega até nós como um testemunho seco, perturbador, vindo de alguém que jamais quis acreditar, mas que viu. Alguém que voltou com perguntas demais e respostas que talvez ninguém devesse carregar. E agora, sabendo dessa história, resta apenas uma questão. O que você fará com esse conhecimento? Se essa história te prendeu, imagina as outras. Então já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. E até mais.